O dia em que eu fingi ser uma idosa só pra ganhar presentes de um velho rico. No começo desse ano eu tava viciada em ver vídeos de comprinhas. E é óbvio que eu ficava morrendo de vontade de comprar tudo, mas eu não tinha dinheiro. E aí, um dia eu vi um vídeo de uma menina falando que ela tinha baixado um aplicativo pra conhecer um cara. Eu baixei o aplicativo e acabei achando o perfil de um cara que era bem mais velho que eu. E nas fotos ele aparentava ser muito rico. Só que na biografia do perfil dele falava que ele não queria se envolver com meninas novas. E aí eu tive uma ideia genial. Eu editei todas as minhas fotos como se eu fosse uma senhora. Coloquei no perfil e dei like nele. Acabou que a gente começou a conversar e ele sempre queria me ver, mas eu sempre inventava alguma desculpa. Ele começou a me dar vários presentes e várias coisas caras. Depois de um tempo pesou na minha consciência e eu acabei contando toda a verdade pra ele. O dia em que eu descobri que o meu namorado tinha me engravidado e engravidado outra menina também. E um detalhe, eu tinha 14 anos na época. Pra vocês entenderem todo o contexto, assim que eu fiz 13 anos, eu comecei a namorar. E na cabeça dos meus pais, era aquele namoro de criança. Só que o meu namorado, ele era 7 anos mais velho que eu. Então, por mais que eu fosse uma criança, ele já era muito mais evoluído que eu. E eu caía completamente no papinho dele. Então ele sempre conseguia o que ele queria comigo. Ele sempre me chantageava e eu era muito inocente. Os meus pais não faziam ideia de tudo que a gente fazia. Eu sempre escondi muito bem. Até que quando eu fiz 14 anos, a minha menstruação estava atrasada, mas eu tinha certeza que nada aconteceria comigo. Então eu chamei o meu namorado para ir em casa enquanto os meus pais não estavam pra gente fazer um teste. Mas eu tinha certeza que daria negativo e que era só nóia da minha cabeça. Já posso parte 2 de quando meu namorado me engravidou e engravidou outra ao mesmo tempo. Então assim que ele foi pra casa, a gente fez o teste e deu positivo. Como eu era uma criança, eu fiquei desesperada. E ele a todo momento falou que estava ali, queria me ajudar e enfim. A gente combinou de não falar nada pra ninguém e uns dias depois ele sumiu. Ele não me respondia, não me atendia, enfim, ele sumiu mesmo. Eu tava tão preocupada e sem saber o que fazer que acabei contando pra minha família sobre a gravidez. Assim que eu contei, os meus pais me levaram até a casa dele e ele tava lá com outra. E, gente, ele tava montando o quarto do filho dele com essa outra mulher. Eu fiquei completamente em choque porque eu era uma criança, mas eu acabei tendo meu filho e é óbvio que eu não tenho nenhum contato com esse cara até hoje. Gente, lembrando que a história não é minha e se você acha que você já foi feita de trouxa, não pula esse vídeo. Essa é a história de quando eu vi o meu namorado pedindo outra mulher em casamento. Pra vocês entenderem tudo, na época em que isso aconteceu, eu namorava fazia 4 anos. E eu tinha 2 filhos com ele. E a nossa relação desde o começo não era uma relação tão boa. Assim que a gente começou a namorar, ele já me traía muito. E todas as vezes que eu tava grávida, ele sempre me traiu. E aí vocês me perguntam o motivo de eu continuar com ele. Quando eu era mais nova, eu sofri muito por conta do divórcio dos meus pais e eu não queria que os meus filhos passassem pelo mesmo. Então, apesar de tudo, eu sempre perdoei. Até que em um dia específico a gente estava com uma viagem marcada. E antes de ir pro aeroporto, ele me falou que me encontraria lá porque ele teria uma reunião na empresa dele antes. E um detalhe, nessa viagem ia a gente e mais um casal de amigos. Então, como eu tava super animada, eu e esse outro casal, já posto a parte 2. Continuação de quando eu vi o meu namorado pedindo outra mulher em casamento. Então, antes de ir para o aeroporto, eu e esse casal de amigos decidimos ir para um bar e beber um pouco lá antes da viagem. E como o meu namorado tava numa reunião, eu nem falei pra ele que a gente tava indo pro bar. Só falei que encontraria ele direto no aeroporto. A gente tava lá bebendo, aí do nada começamos a ouvir muito barulho de comemoração. E como a gente é muito curioso, fomos ver o que era. E foi aí que eu vi o meu namorado ajoelhado na frente de uma mulher pedindo ela em casamento. Na hora eu fiquei em choque, fui pra casa, falei pra esse casal de amigos não falarem nada pra ele, fiz ele ir viajar sozinho e assim que ele voltou da viagem, eu terminei tudo com ele, me mudei pra casa da minha mãe e proibi ele de ver os nossos filhos. E até hoje eu nunca mais vi, nunca mais falei com ele. E agora ele mora com essa nova esposa e eles estão esperando uma filha. História de quando eu fui obrigada a ter um caso com o motorista do meu pai, que não era 10 nem 20, mas 40 anos mais velho que eu.
Pra vocês entenderem como tudo aconteceu, desde muito pequeno eu sempre fiz tudo escondido dos meus pais. Só que esse tal motorista sempre esteve presente na minha vida, porque ele sempre me levava em todos os lugares. E, consequentemente, às vezes ele via eu fazendo algumas coisas erradas. Mas aí eu percebi que ele nunca abria a boca e nunca falava de nada pra ninguém. E aí eu comecei a confiar nele e nem ligava mais, eu pedia pra ele me levar até no motel, pra vocês terem noção. Mas em um dia específico, eu já tava com 20 anos, ele foi me buscar na faculdade. E assim que eu entrei no carro, ele tava fazendo um caminho completamente diferente do caminho que seria pra minha casa. Mas como eu disse pra vocês, eu confiava nele, então eu fiquei mexendo no celular e nem liguei muito. Até que o pior aconteceu. Eu já posto a parte 2. Parte 2 de quando eu fui obrigada a ter um caso com um homem que era 40 anos mais velho que eu. Enfim, como eu confiava nele, eu nem perguntei sobre o caminho, mas aí do nada ele parou o carro e começou a me ameaçar. Ele falou que se eu não beijasse ele naquele momento, ele iria contar tudo o que eu fiz pros meus pais. E, gente, se os meus pais sonhassem com 1% das coisas que eu fazia, a minha vida acabava. É sério, eu nem tô exagerando. Os meus pais eram muito rigorosos. Então, pra continuar tendo uma relação boa com os meus pais, eu aceitei dar uns beijos no motorista. E eu pensei que eu só iria dar um beijo nele e a minha vida estaria salva. Mas não, até hoje eu me encontro com ele e a gente fica às vezes. E é óbvio que ninguém sabe disso, meu pai nem imagina. Até porque hoje eu tenho 22 anos e o motorista tem 64. Mas hoje em dia eu gosto muito de ficar com ele e até tenho alguns sentimentos por ele. O dia em que eu descobri que a minha vizinha era a minha mãe. Para vocês entenderem todo o contexto, eu fui criada por um casal, pelo meu pai e pela, até então, minha mãe. Porque eu sempre achei que eu era filha dela e que eu tinha realmente nascido dela. Mas enfim, assim que eu fiz 13 anos, uma mulher se mudou para casa do lado da minha. E desde o primeiro dia que ela se mudou, ela sempre puxava assunto comigo. Então, depois de alguns meses, eu comecei a ter uma amizade com ela, mesmo ela tendo 35 anos e eu 13. Ela realmente queria cuidar de mim, ela sempre me perguntava sobre tudo, era muito carinhosa comigo e sempre que tava calor, ela me chamava para nadar na casa dela. Até que um dia ela me convidou para dormir na casa dela. A gente começou a assistir uns filmes e começamos a conversar. E aí eu perguntei para ela se ela não tinha vontade de ter filhos. E eu nem imaginava. Já posta a parte 2. Parte 2 de quando eu descobri que a minha vizinha era a minha mãe. Assim que eu toquei no assunto sobre ter filhos, ela ficou meio estranha. Ela falou que esse era um assunto delicado e que ela não queria conversar sobre isso. E eu deixei pra lá, nem liguei. No outro dia, ela me levou pro shopping e me deu várias roupas. E então, depois de passar o dia inteiro com ela, eu voltei pra casa. Assim que eu cheguei na minha casa, o meu pai estava sentado me esperando. Ele falou que precisava falar comigo e que não aguentava guardar esse segredo mais. Ele me contou que há 13 anos atrás ele se envolveu com uma mulher e engravidou ela, mas que assim que o bebê nasceu, ela falou que não conseguiria criar um filho. E sim, esse bebê era eu. Então, todo esse carinho que a minha vizinha tinha por mim era porque ela era minha mãe. De primeira eu fiquei muito em choque, mas hoje eu sou muito feliz com todos os três. E eu que beijei um assaltante só pra ele não me roubar? Até hoje eu acho essa história muito engraçada e os meus amigos me zoam muito por isso. Em um dia eu fui pegar o ônibus pra ir trabalhar e bem nesse dia eu tava com um calo gigantesco no pé, então eu não tava aguentando ficar de pé de tanta dor. Assim que eu entrei no ônibus, eu vi que tinha um lugar do lado de um cara. Eu fui e sentei ali na hora. Depois de alguns minutos, eu percebi que ele tinha alguma coisa dentro da calça e que ele estava agindo muito estranho. Eu comecei a encarar ele e foi aí que eu tive a brilhante ideia. Comecei a conversar com ele e falei que eu tinha achado ele muito gato e que eu nunca tinha beijado ninguém no ônibus antes. Aí ele me beijou e logo depois que ele me beijou, ele virou pra mim e me falou que tava ali só esperando o momento perfeito pra me assaltar. Ele até me falou os detalhes do meu celular, porque ele já tinha prestado atenção em tudo. E foi assim que eu dei um beijo e ainda continuei com meu celular e com o meu dinheiro. O dia em que eu descobri que eu era filha de um milionário. Pra vocês entenderem toda a história, a minha família sempre foi muito humilde. Desde pequena eu cresci com vários irmãos e eu sempre tive que cuidar deles. Assim que eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar para ajudar os meus pais. E eu sempre fui muito grata pela minha família e pela vida que eu tinha. Mesmo tendo vários problemas financeiros,
A gente tinha muito e muito amor. Em um dia aleatório, eu e minha irmã mais velha decidimos fazer uma surpresa para minha mãe. Lá em casa tinha um quarto que era muita bagunça. E fazia muita falta esse quarto porque todos nós dormíamos juntos. Então eu e minha irmã decidimos limpar todo esse quarto para poder fazer um quarto para os meus pais. A gente começou a tirar as caixas que tinha lá dentro, começamos a arrumar, mas logo bateu a curiosidade de ver o que tinha dentro dessas caixas. Então eu e minha irmã abrimos. Já posta a parte 2 de quando eu descobri que eu era filha de um milionário. Então eu e minha irmã começamos a abrir as caixas. E em uma delas estava a certidão de nascimento de todos os meus irmãos. E aí eu lembro que a minha irmã fez até uma piadinha falando: nossa, eu nem sei a idade de todo mundo, vamos ver. A gente começou a ver um por um para ver a data de nascimento. E quando chegou no meu, a gente viu que o nome do meu pai não estava lá. Eu achei muito estranho, mas achei que era erro do cartório, enfim. A gente terminou de limpar todo o quarto, fizemos a surpresa para eles. E uns dias depois eu sentei para perguntar para minha mãe o que tinha acontecido. Assim que eu sentei para conversar com ela e comecei a falar, ela começou a ficar muito nervosa. E aí ela me contou que eu era filha de traição. Quando ela engravidou de mim, ela trabalhava numa empresa e ela acabou dormindo com o chefe dela. Mas ela já era casada com o cara que eu achava que era meu pai. Então ninguém nunca soube de nada. Eu fui atrás para saber quem era meu pai biológico e acabei ganhando uma graninha.